Mas bom, falando em player interessado, a Globo News conseguiu entrevistar o Zelensky lá na Ucrânia. E o aí ídolo do pessoal lá foi o repórter Gabriel Chain, perdão. Gabriel Chain, ele teve a oportunidade de conversar com o Zelensky. Eu acho que a reportagem toda vai sair no domingo, né? A entrevista toda sai no domingo. Já saíram alguns trechos. Eu separei um aqui que é pedindo para o Zelensky dar uma mensagem ao presidente Lula e perguntando o que ele acha assim desse posicionamento do Lula, de não se meter, eu sou do time do deixa disso. Many times I say that peace should be reached through diplomatic means. Do you believe this to be possible at this point in time? Якщо Росія вийде з нашої території. Якщо Росія вийде з нашої суверенної території, включиться дипломатія. В якому це форматі буде, це на сьогодні вже не важливо. Це найшвидкий момент, найшвидший момент, найшвидший формат. Ok. Mr. Zelensky, if you could... Comentários sobre essa parte? Vocês acham que então, o Putin... assim, é impressionante também, né? Assim, porque o cara, isso não vai acontecer, né? Então a guerra vai continuar, porque eu acho assim, tudo bem, o Putin não demonstra também nada diferente, mas em nenhum momento eu vi o Zelensky eu acho que o apoio do Ocidente deixou ele ainda mais arrogante ainda, né? Ele é um comediante, um palhaço, né? Nossa. Aqui não me confunda com fã do Putin também, mas é um cara que realmente é muito medíocre. Eu não sei que roubada que os caras querem se meter só pelo ódio. Então, mas ele tá indo, por exemplo, até o programa da Giovana, no programa passado, ela fala muito sobre isso, sobre essa explosão na ponte da Crimeia novamente, que a Ucrânia assumiu a autoria. O Putin fechou o mar para que a Ucrânia pudesse exportar os grãos para a África. E isso vai causar uma baita crise alimentar para esses países, e também não dá para tirar a razão do Putin, né? Porque se eles têm um acordo, né, que é o Mar de Grãos, se eles têm esse acordo, esse tratado, que independente da guerra o mar ficaria aberto, o cara vai lá e taca uma bomba e assume a bomba na ponte? Pô, esse cara é um babaca também, gente. Mas ele sempre se coloca nessa posição como se ele... Lógico, o país dele foi agredido, né? Tudo bem, tem a questão da OTAN, de ele, né, não viajar na batatinha de querer entrar na OTAN, mas o país dele foi agredido. Então ele sempre se coloca nessa posição. Se a Rússia sair do meu país, a gente conversa. Então fica esse é o impasse da guerra, né? Assim. E a OTAN não assume ele, mas continua financiando isso, sei lá, ele ficou meio megalomaníaco, né? Total. Não, e uma cara aqui nessa entrevista, uma arrogância, né? Como se... Nossa, terrível. A gente acabou de ver a humildade do Putin, né? O Putin é uma pessoa humilde. Não, gente, não dá pra falar também do Putin, mas esse cara aqui é uma vergonha. Mas, vou terminar esse vídeo aqui e já eu vou defender o Putin. Então, preparem-se. Boa. Good address right now. Short message to Mr. Lula da Silva in Brazil. Which message you would send him? Кожна людина на землі повинна зробити хоч щось, щоб не було війни на землі. Кожен лідер на це спроможний. Я вважаю, що Лула може це також зробити. І мені здається, що зараз такий відповідальний час для кожного лідера, коли треба підтримка миру. А це значить запобігти війні, розв'язаній Російською Федерацією. Мені здається, у нього є такий час, є такий момент, і я впевнений, що він повинен задіяти всі свої спроможності, можливості, щоб все ж таки наближати мир. Кожен лідер в світі, тому він і лідер, несе відповідальність за те, є зараз в світі війна або немає війни. Chega a ser meio contraditório, né? Porque primeiro ele diz que ele só vai ceder à diplomacia, né? A diplomacia só entra em campo quando a Rússia sair do território. E depois ele fala que todo mundo tem que fazer o que tiver que ser feito para garantir a paz e até dá um aceno
ao Lula ali, né, como meio que reconhecendo a liderança do Lula nessa bravata pela paz aí, ou pelo Nobel da Paz, não sabemos ao certo, mas ele se disse disposto, e Itamaraty até falou, não, pode chegar, se quiser vir conversar, vamos conversar. Então, mas teve, no Itamaraty mesmo, a gente estava assistindo hoje o Demônio, não foi? Isso. Ele marcou, acho que foram três reuniões e não apareceu nenhuma. E não apareceu, sim. Ainda debochou. Que ele quer falar? E outra, o Lula não vai se posicionar nem para um nem para outro, nem tem que se posicionar. Eu também acho que a postura não vai, acabou. Não vai se envolver nisso. Eu acho que nem o BRICS se envolveu. A Dilma poderia ter financiado em nome do BRICS, não em nome do Brasil. E também se manteve. Então, a Rússia tá muito sozinha nela. Ela se garante, obviamente. E eu falei que eu ia... Posso mudar de assunto? Deixa eu só terminar esse assunto. Eu acho assim, a gente estava hoje vendo mesmo o Demore falando. Eu acho que na reunião do G7 foi até foi pior. O Demore fala uma coisa que eu também acredito, que ele fala assim que essa coisa de o Zelensky ter marcado 3 reuniões no TI, do segundo Itamaraty, foi uma tentativa de isolar o Lula, porque o Lula estava lá no meio do G7. Então, super popular. Super popular, e tinha lá a Alemanha, França, Estados Unidos, Itália, que estão apoiando a Ucrânia. Então foi uma tentativa de você isolar o Lula ali, entendeu? Isso ficou muito evidente. Foi muito escroto que o Zelensky fez, na minha opinião, porque era o momento de você conversar com o Lula, ainda mais porque ele está falando aí em paz. É uma coisa que o Lula quis, no sentido de... eu sei que vai ter aqui, se algum bolsominion ficar me ouvindo, vai ficar rindo. Bando de boçal que não acredita no poderio internacional do Brasil, que isso a gente sabe que o Brasil já teve e está voltando a ter, mas vai ser difícil reconstruir todas as cagadas que a diplomacia do Ernesto Araújo e a trupe de malucos eles fizeram no Itamaraty. Mas a gente sabe que o que acabou acontecendo foi isso, entendeu? Lá no G7. O cara quis fazer o Lula de idiota, entendeu? E depois ainda ficou inventando história, que ele queria conversar, e o Lula que não quis conversar. Foi ridícula a situação. Assim, foi ridículo. E esse cara, para mim, não tem credibilidade nenhuma. E enquanto ele estiver lá na Ucrânia, a situação não vai melhorar, infelizmente. Você vê o cara falando do jeito que ele fala, tudo. Agora defina o Putin, Claudinho. Na verdade, é um outro vídeo que eu queria passar. Você tocou na questão dos grãos, né? Nesse mesmo fórum Rússia-África, que a gente viu ali mais cedo, receber a Dilma e tudo mais, sobre essa questão dos grãos, o Putin disse que nos próximos meses Moscou vai fornecer aos países africanos 25 mil a 50 mil toneladas de cereais gratuitamente. Aí vamos ver. Eita! Um pedacinho do discurso. Deixa eu transmitir aqui. O BRICS e a União Europeia estão tendo uma disputa muito grande pela América do Sul e pela África, que é o futuro desse mundo. E aí fica os dois degladiando, e eu acho que a gente tem que tirar o melhor dessa situação, tanto nós quanto os países africanos, nessa nossa diplomacia mesmo. O Fernando falou algo muito bem. A gente é uma potência internacional, não a nível bélico. Nunca fomos e nunca foi o nosso objetivo ser. Mas em nível de diplomacia, nível de relações internacionais, pode pelar o saco do Itamaraty mesmo, porque realmente a gente sempre adotou essa postura conciliadora, salvo no período do Ernesto Araújo, que se orgulhava de ser visto como pária. A gente sempre foi bom nisso. Agora, quem é visto como pária? Irã? Tá ligado? Tirando a gente, né? Naquele período. Coreia do Norte, né? Sei lá. Coreia do Norte, exato. Coreia do Norte. Que nem é pária também, é embargado também, né? Tá lá, isolado, né? Чтобы быть конкретным, добавлю. Vocês pediram sem legenda, veio sem. Veio sem legenda. Mas eu quero uma tradução simultânea para você. Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы. Vai mandar caju lá. Безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафрicânska República, Eritreia. Mas então, em essência, é isso aí que eu apresentei antes, ó. Tá aqui na geopolítica.pt, a informação de política internacional confiável, e afirmou que o Putin disse hoje no Fórum Rússia, que se iniciou em São Petersburgo,
que nos próximos meses Moscovo fornecerá a países africanos 25 mil a 50 mil toneladas gratuitamente. Se a gente, vocês querem treinar o russo? Continua o vídeo. Vamos lá, vamos ver. Zelensky, sim. По 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю. O Mourão também, Mourão? Não, o Mourão não é não. Não, tô zoando, não é o Mourão.